noite. 3 pontos importantes para o Flamengo, né? Até porque o time busca essa vaga na Libertadores, quem sabe também conquistar o Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho, avalia o jogo pra gente e também queria que você falasse um pouquinho sobre o carinho dos jogadores com você. Tanto o Pedro marcou o gol, veio te abraçar, o Bruno Henrique saiu também, te abraçou. Comenta um pouquinho sobre esse carinho deles também contigo. Boa tarde, né? Boa noite. Então, a receptividade foi muito boa, né? A gente já teve um contato anterior, então, durante a semana, quando eu estou na base, no Sub-20, eu também tenho acesso direto, então eu encontro com eles diariamente, quando eu subo. Foi muito legal essa recepção nesse momento. Passaram por um momento difícil, né, de derrota na Copa do Brasil. O empate não foi o suficiente para a gente conseguir o título. Mas essa relação de cumprimentar um atleta, um profissional que está saindo do campo, porque ninguém gosta de ser substituído. Então, o momento de carinho ali é mútuo, né? Tanto eu para com eles e eles comigo também. Então, é uma característica minha, eu tento fazer isso sempre, eu faço isso na base sempre, porque eu sei que o cara que está saindo não está muito feliz. Então, eu já tento quebrar um pouco isso ali nesse momento, com um abraço e com carinho. Com relação ao jogo, eu acho que a gente teve uma condição bacana de controle de bola, de circulação, mas a gente poderia ter aproveitado um pouquinho melhor para terminar a jogada, tanto pelo lado quanto com algumas finalizações de média e de longa distância. Nosso preenchimento de área não foi legal, a gente já diagnosticou isso no primeiro tempo, passou por vídeo ali dentro do vestiário, mas agora a gente tem possivelmente uma semana de trabalho para poder corrigir isso. Mário, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live, parabéns pela vitória. Queria te perguntar em relação ao Ayrton Lucas, ainda com o técnico anterior, a gente viu que ele ficava muito na primeira linha, né, na linha defensiva, e o Ayrton Lucas, ele acabou aparecendo muito por ser um jogador agudo, né, muitas vezes fazendo ultrapassagem. E eu queria saber exatamente em cima disso, o que você pretende fazer enquanto você estiver técnico do Flamengo para melhorar, se você entende que deve melhorar esse posicionamento do Ayrton. E se me permite uma segunda pergunta, o quanto, num momento conturbado quanto esse, que você mais uma vez está assumindo o Flamengo, o quanto conhecer o Flamengo de dentro para fora pode ajudar nesse processo de recuperação? Obrigado. Eu acho que a gente tem, vou da segunda para a primeira, eu acho que a gente tem um processo muito bacana alinhado dentro do clube, de os profissionais da base, principalmente da categoria sub-20, estarem próximos ao profissional, para que nesses momentos a gente consiga estar aqui e não ter tanto melindre, tanta preocupação por não ter conhecimento do caso. Isso aconteceu com outros profissionais, Zé Ricardo, aconteceu com o Maurício, isso aconteceu com outros profissionais do Sub-20 do Flamengo, isso daí acabou colocando os dois no mercado do futebol. Então, é uma coisa que é com naturalidade, eu vejo isso, e com relação ao Ayrton, a gente vai tentar, em pouco tempo, resgatar não só o Ayrton, todos os outros jogadores, porque a gente acredita que aliando características de cada um deles e tentando colocá-los próximo daquilo onde eles podem render mais, a gente pode ter uma coletividade um pouco mais forte. Então é isso que a gente vai tentar fazer, aproveitando o Ayrton, Wesley, Everton, Pedro, Gabi, qualquer um deles, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Mário, aqui. Boa noite, Guilherme Xavier da Trivela. O Flamengo já tem toda uma estrutura no futebol há algum tempo aí. E conquistou títulos anteriormente, mas esse é um ano que está bastante complicado. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa estrutura de futebol e como que essa estrutura pode dar respaldo para você trabalhar aí em apenas 2 dias de preparação, né, para o jogo contra o Bahia. Sim, a estrutura eu acho que funciona muito bem, né? A gente tem o nosso gerente na base, Luiz Carlos, tem o Noval que auxilia muito nessa transição dos meninos e da gente também. O Fabinho e o Juan estiveram comigo o tempo todo, a gente está se falando desde do momento que houve o comunicado do desligamento do Sampaoli. Todos eles me dão muito suporte, Spindle, Braz, toda a estrutura funciona muito bem para que eu possa, de repente, chegar em um dia para o jogo e assumir uma responsabilidade dessa. A responsabilidade é compartilhada, não é só do Mário, não é só da comissão técnica, é de todo mundo. Então, todo mundo se abraçou e veio para o jogo hoje. O resultado, de repente, não foi aquilo que todos esperavam, mas os 3 pontos foram o suficiente para a gente está feliz com isso. Mário, Luísa Simplício aqui da Gol Brasil, parabéns pela vitória. Você, na primeira resposta da coletiva, se não me engano, você falou sobre ter uma semana para trabalhar. Eu queria saber se você teve um papo com a diretoria,
se eles passaram para você algum planejamento, se você tem previsão, vai estar na beira do campo contra o Corinthians, enfim, como é que foi esse papo? E se me permite, queria saber sobre o Bruno Henrique e o Pedro. O Pedro parece que sentiu, o Bruno Henrique não sei se ele pediu para sair, qual foi a sua opção ali para tirar ele, como é que estão esses dois jogadores? Então, Pedro, na cobrança do pênalti, ele sentiu um incômodo no adutor, já veio direto no banco ali e já falou ali com o Márcio com relação ao incômodo, pediu para fazer alguma coisa, voltou, não teve uma resposta ali imediata com relação ao que ele estava sentindo. E o Bruno sentiu um incômodo na planta do pé, né? Não foi tornozelo, não é nada muito grave, sentiu um incômodo e isso dói, né? Incomoda para correr. E um velocista que está sentindo incômodo para correr fica difícil. Então, pediu para sair, para ser preservado também. A gente tinha um plano para esse jogo, amanhã a gente está de folga e acredito que na segunda-feira em diante a direção vai tocar o planejamento para o jogo do Corinthians, estando o Mário Jorge lá ou não. Sou funcionário do clube, se me chamarem, eu estou lá. Boa noite, Mário, aqui, Cidão Marinho do Litoral News. Queria depois da saída do Sampaoli e a sua chegada, como você viu esse grupo de jogadores, como era a moral desse grupo, de que forma você trabalhou para elevar essa moral, e também te perguntar se o objetivo que você vê dos jogadores para o Brasileirão é apenas a vaga na Libertadores ou é tentar uma disputa mais em cima, tentar buscar esse campeonato? Com relação ao comportamento dos jogadores, eles são muito profissionais. Assim, se tem um grupo que gosta de trabalhar, os 4 momentos que eu tive com eles, eu nunca tive nenhum tipo de comportamento que não seja extremamente profissional de todos eles, inclusive dos caras que não vêm jogando muito. Todos eles são muito comprometidos, são profissionais, e isso daí não tem uma vírgula para falar. O que você falou depois mesmo? Perdão? Ok. Eu acho que é trabalhar jogo a jogo, né? A gente está um pouco distante, mas 2 vitórias podem nos colocar na segunda colocação. Então, é trabalhar jogo a jogo, construir semana por semana, para de repente lá na parte final da competição a gente está bem grudado ali no primeiro colocado brigando pelo título. Eu acho que eu faria dessa forma, entendeu? Mário, aqui, Gustavo. A formatação do time hoje, se você continuar para o jogo com o Corinthians, está sendo da comissão técnica ou está sendo feito um trabalho em conjunto com os jogadores mais experientes do elenco? Como é que está sendo aí essa montagem para escalar, parte tática, enfim? A gente, por não ter tido tempo, né, de fazer nenhum tipo de sessão de treino, a gente foi coerente de tentar manter o que foi feito na Copa do Brasil. A gente tentou só ajustar alguns comportamentos que a gente achava que seria pertinente para esse jogo e agora trabalhar, tentar construir alguma coisa durante a semana, se a gente estiver lá, para chegar um pouco melhor do que a gente chegou hoje contra o Corinthians. Com relação à escalação, trabalho nosso, comissão técnica. Comissão técnica, Juan, Fabinho, Spindel, a gente escuta todo mundo para tomar a melhor decisão. É isso. Boa noite, Mário. Parabéns pela vitória. Léo José, do Coluna do Fla. Eu queria saber de você, a partir de agora, desde que você teve apenas 2 dias, né, de trabalho com esse elenco, desde a saída do São Paulo, 1 dia, né, desde a saída do São Paulo, o que você imagina no cenário de que você fique até o jogo contra o Corinthians? O que você imagina de identificar de erros do elenco, de erros táticos, ao ponto de você melhorar, e o que você enxerga para a organização tática desse Flamengo para o jogo contra o Corinthians no cenário que você fica? Assim, eu não vejo como um erro tático, eu acho como uma filosofia de uma coisa que acontece no clube, é um DNA do clube, uma identidade do clube. Então, eu acho que a gente constrói alguma coisa no futebol de base que já funciona pelo menos há uns 10 anos, eu tenho 8 anos de clube. Então, quando eu chego, eu tenho uma identidade que a gente tem que tentar estabelecer nas categorias de base. Eu acho que isso se reflete um pouco no profissional. A única coisa que eu estou fazendo é dando sequência nisso. De repente, o profissional que tem essa mudança do treinador, que muda um pouco a sua metodologia de trabalho, é tentar não ferir esse DNA, tentar não ferir essa característica do jogo rubro-negro. Aí é a escolha do treinador, a forma, o jeito, o sistema, como ele vai colocar. Isso é muito individual, muito particular. Então, não é uma questão de ajustar o erro, é ajustar em cima daquilo que eu tenho de característica dos jogadores para tentar potencializá-los para o jogo. Olha, aqui, boa noite Fabinho, boa noite, Juan.
Ricardo Neto, Rede Fortes Esportes. Queria te fazer uma pergunta sobre o Pedro. Você conhece o Flamengo, você está há 8 anos, conhece o Flamengo das entranhas, né? Como a gente diz, de dentro para fora. E o Pedro hoje volta a marcar, o último gol dele também foi de pênalti contra o São Paulo. O Pedro é um jogador que, quando em forma, é inigualável, um jogador que ninguém tem no Brasil, da característica igual a ele, do que ele faz. O que você, continuando, pelo menos até o Corinthians, pretende fazer para trazer o Pedro de volta? Hoje ele já se movimentou um pouco, ele passou por uma série de problemas extra-campo, fora do Flamengo também, um jogador que pode aglutinar muito ao Flamengo, e hoje eu já percebi, não sei se você percebeu também, uma melhora nele, parece que estava um pouco mais animado, um pouco mais de vontade. Não só o Pedro, né, conforme eu falei antes, eu acho que é tentar resgatar o brilho nos olhos dos jogadores, entendeu? Não quer dizer que eu não vi, mas eu acho que a gana, a vontade de vencer, tentar despertar isso neles de novo, porque passaram por baques durante toda a temporada, então é fato que a sua confiança pode estar trincada por aí, né? Perdemos muitas competições durante toda a temporada e chega na Copa do Brasil a gente tem um revés também. Então é tentar estabelecer um ambiente saudável de competição interna, para que aí todos consigam evoluir, né? E assim a gente ganha coletivamente. Oi, Mário, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, você assumiu o Flamengo naquela época que perdeu também o Carioca, né, o Fluminense, e aí teve jogo contra o Maringá e Curitiba. Exatamente. E agora, novamente, eu queria saber de você as diferenças mais emocionais, mas também técnicas e táticas de agora para aquela época. E a outra pergunta, porque o que você viu optando ali pelo Luiz Araújo no lugar do Thiago Maia e não preencher o meio de campo com outro volante, talvez o Igor Jesus, por exemplo? Obrigado. A gente estava com um jogador a mais, né? Então, a gente teria um controle maior, teria circulação, tendo o Luiz e o Cebola pelo lado, com 2 caras abrindo bem o campo e fazendo que a bola batesse neles e fizesse a defesa do Bahia balançar de um lado para o outro. De repente, num espaço desse, a gente conseguiria entrar e preencher a área com um cruzamento ou uma finalização. Com relação à comparação do momento Maringá e agora, cara, são os mesmos jogadores. Eu acho que o único jogador diferente que tem é o Luiz, né? Os momentos foram de 2 reveses, né? Então não tem muito o que fazer, a confiança vai estar realmente em baixa. A gente tem que tentar trabalhar a parte emocional, jogar a energia para cima para tentar fazer com que resgate isso neles, porque assim, ninguém discute a capacidade do elenco do Flamengo, né? Então a gente precisa colocar esses caras em condição de competir em alto nível, e é isso que a gente vai tentar fazer. Mário, boa noite. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Prazer ter você aqui no comando do Flamengo, uma honra vê-lo. Mário, a pergunta é a seguinte: muito se falava do treinador anterior que ele pouco utilizava a base, e ele mesmo, sentado aí onde você está, ele chegou a dizer que faltou um extremo pelo lado direito em um determinado momento, e esse extremo o Flamengo tinha, que era o Matheus Gonçalves, né? E pouco teve oportunidade. A pergunta é, você, por conhecer a base, vai dar oportunidade para esses garotos? E mais, Lohan e outros jogadores, quais deles você considera que está mais preparado para poder jogar nesse momento? Pergunta difícil que tu fez, hein, cara? Pelo amor de Deus, que sinuca. Então, assim, a gente, tendo tempo, a gente vai tentar dar oportunidade para todos, não só para os meninos da base. Existem jogadores que também estão pedindo oportunidade, né? Que precisam de oportunidade para jogar. Agora, com relação à saída do Matheus, assim, eu não tenho como te responder o porquê, porque eu não participei desse momento, eu não estava no dia a dia. Com relação a estarem prontos, acredito que muitos dos garotos do Sub-20, nessa engrenagem funcionando bem, eles teriam condição de jogar e entregar performance. Acredito muito, muito. O Wesley subiu, jogou, o Vitor Hugo subiu, jogou, o França subiu, jogou, deram resposta, tanto técnica quanto competitiva. Então, os meninos são mergulhados muito nessa parte competitiva na base, né, desde muito pequeno. Então, quando eles chegam no momento desse com 40, 50 mil pessoas, eles conseguem passar com um pouquinho mais de tranquilidade. Vão atuar em altíssimo nível nesse momento? Não sei, porque são garotos, mas que eles são estimulados para isso, eles são. Professor, a última aqui. Boa noite, Mário. Bruno Castanha, parabéns pela vitória, meu amigo.
Você falou de algumas dinâmicas que você mudou para o jogo de hoje, tentando resgatar alguns jogadores. Hoje, no primeiro tempo, eu vendo o jogo ali, algumas hesitações entre o último passe ou finalização, como resgatar essa confiança desses jogadores, que você mesmo falou, tem muita qualidade, e hoje parecia que ainda, entre dar aquele último passe ou finalização, eles ficavam com receio de errar. Obrigado. Vamos falar contigo. Resgatar isso só praticando. Praticando, criando comportamento para tal e gerar feedback positivo. Eu acho que isso que a gente tem que tentar fazer, que eu acho que é praticar bastante, desenhar aquilo que a gente quer, mostrar com clareza aquilo que a gente quer e executar. Trabalhar, fazer, treinar, colocar em prática para de repente replicar isso com clareza no jogo, que eu acho que é isso que falta. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.